Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio aqui do nosso podcast O Meu Caminho. Eh, Hoje eu quero falar um pouquinho sobre adolescentes, mitos sobre adolescentes. Não é só fase, é personalidade. Então, esse é o nosso tema. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Meu nome é Fernanda Rentibori, eu sou professora universitária há alguns anos, 15 anos mais ou menos. E eu sou mãe do Lucas, mãe da Melina, esposa do Vitor. Eh, e eu quero contar um pouquinho para chegar nesse assunto, falar sobre personalidade, trazer o adolescente. Eu quero comentar um pouquinho sobre, um histórico da minha vida, da minha história mesmo, que isso faz total sentido com o que eu vou falar aqui. Eh, Quão importante a nossa história, a nossa tem na nossa vida, né, tem na no que a gente leva para os nossos filhos também. Então eu sou uma pessoa que sempre busquei muito o estudo, busquei muito conhecimento, quis estudar justamente para tentar buscar mover as coisas, fazer as coisas acontecerem. Que para mim o estudo sempre foi uma forma de crescimento, uma forma de alcançar os meus objetivos, realizar os meus sonhos. E realmente eu sou muito grata a isso. Eu sempre lutei muito, sempre estudei muito e eu até falo que eu senti um pouco de dificuldade em muitos momentos da minha vida, porque parece que eu tinha que estudar mais do que os outros para ter o mesmo resultado. Mas eu nunca desisti. Então, eu sempre busquei isso para mim. Eh E isso, né, o fato de buscar o conhecimento me fez, querer buscar mais sobre mim, tentar entender um pouco mais sobre a Fernanda, por que de alguns comportamentos, por que eu ter tal e tal, resposta a algumas situações da minha vida. E eu busquei o autoconhecimento. Há alguns anos já venho trabalhando isso comigo, né. E ano passado a gente teve um ano fora do Brasil, né, a gente foi para Portugal fazer meu pós-doutorado, e parece que o fato de eu sair dessa rotina, da minha vida que eu estava já acostumada, me fez enxergar muito mais coisas que eu não enxergava antes, que a gente pode até dizer que poderia estar na teoria, mas na prática eu não conseguia enxergar. Então até o conhecimento que eu fui buscar sobre mim, muitas teorias, muitas ferramentas, muitas estratégias de forma de tentar me entender, eu passei a entender melhor estando fora. Eu saí da minha zona de conforto, muito forte. Só quem vive fora sabe, quem vai para outro país sabe, o quão desafiador é esse trabalho, esse processo. E eu acho que é um ato de muita coragem fazer isso, e eu tive muita coragem em fazer isso. Porque eu não estava indo sozinha, estava indo com a minha família, e a mudança na vida de todos, porque influencia a vida de todos. Mas isso foi tão, revelador, foi difícil, mas também foi, um despertar para mim e para minha família, de coisas que a gente não observava antes, coisas que a gente, achava que era assim, ok, é assim, mas a gente passou a entender melhor. Por exemplo, alguns comportamentos nossos. Um exemplo é, eu estava muito feliz lá. Por quê? Porque foi uma conquista minha. Sempre sonhei em morar fora, sempre sonhei em fazer um pós-doutorado, e tudo, que eu conquistei foi mérito meu. Foi coisas que eu lutei e conquistei. Então, eu estava muito feliz.
E o fato da minha família estar comigo também me deixou muito mais feliz. E o fato de eu estar feliz, eu estar bem comigo mesma, eh, fez com que os meus filhos também estivessem bem. Eu levei muitos remédios para lá, porque eu não sabia como que seria. Eh, é muito louco, né, quando você vai morar fora, você não tem noção o que que te espera. Então eu tinha muito medo de, como é que vai ser em relação aos remédios lá, não conhecia ninguém naquele momento, né, que pudesse me auxiliar. É diferente se você já conhece alguém que mora naquele lugar, que pode te dar dicas, mas também foi muito assim, claro que teve todo o planejamento, mas também era muita coisa para ver, coisa das crianças, escola, coisa do trabalho. E não tive tempo, por exemplo, de fazer pesquisas e entender melhor como que seria. Então a gente comprou muitos remédios e levou junto, já como, assim, uma precaução. Aí eu posso dizer que na hora que a gente estava fazendo a mala de volta, eu percebi que quase todos aqueles remédios que eu levei eu não usei. Ou seja, nós tivemos um ano de muita saúde, as crianças e eu e Vitor, a gente não quase não ficou doente. O antibiótico que eu levei, ele voltou, eu joguei fora, na verdade, antes de vir embora. Ele não foi usado, ou seja, nós ficamos um ano e ninguém usou o antibiótico, não foi necessário. Então isso aí, demonstra que o fato de a gente estar bem, a gente, principalmente os pais, as crianças sentem também, e elas não adoecem, elas ficam bem junto com a gente. Então isso é um exemplo, de como a gente influencia e afeta os nossos filhos. E eu comecei a me dar conta disso por meio do autoconhecimento, de saber entender que, se eu ajo de tal forma, eu vou ter tais e tais resultados. E saber o caminho a se seguir, o caminho melhor a se seguir, que vai ser benéfico para mim e também para minha família. E até fazendo um parênteses aqui, o despertar, né, até para trazer esse podcast e começar a falar sobre isso. Eu sinto essa necessidade, importância disso, porque eu vejo que nosso as pessoas estão adoecendo. Nós estamos adoecendo, nós estamos virando, pessoas muito mecanizadas. E essa parte emocional vem afetando muito o ser humano. Então a gente precisa falar mais sobre isso. E eu sinto a necessidade da gente cuidar das nossas crianças. E esse trabalho de trazer esse podcast, ele começou quando eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela, onde eu fiz um trabalho muito em mim, a caminhada, em silêncio, foram quase 10 dias, e pegando pedra, pegando chuva, pegando sol, e isso, mexeu demais comigo. E fez com que eu me aprofundasse mais sobre esse assunto, e eu comecei a entender melhor as coisas. Então as coisas começaram a surgir ali, e por isso que veio esse nome, O Meu Caminho, que é o meu caminho, que a partir do meu caminho eu posso ajudar no teu caminho. A gente se conhecendo, a gente sabe o caminho que a gente deve percorrer para ter uma vida mais saudável, que não é só saber, qual é a minha personalidade, mas a partir disso eu consigo entender, qual é o melhor caminho para eu seguir, para que eu melhore alguns aspectos que não são tão bons na minha vida. E a partir disso eu consigo ajudar o próximo. Então nós que somos mães, que somos pais, a gente sente essa maior necessidade de ajudar os nossos filhos. Então para a gente ajudar eles, a gente tem que estar bem. E para a gente estar bem, a gente tem que se cuidar. A gente tem que fazer esse trabalho de autoconhecimento. Não adianta a gente só buscar trabalho para o corpo, né? Tomando suplemento, fazendo ginástica. Mas a gente também precisa cuidar da nossa mente, do nosso emocional e do nosso, espiritual. Isso aí é extremamente importante, é uma coisa que a gente precisa trabalhar mais. É isso que eu venho buscando cada vez mais. Então esse trabalho que é justamente com esse objetivo.
E que bom que você está aqui e que você continue, né, se fizer sentido para você, aqui comigo, que é a ideia é justamente essa, a gente construir, um mundo melhor, né, compartilhar experiências, trazer essas experiências à tona, falar mais sobre essas emoções, experiência de vida é o que move o mundo, e é conhecendo essas experiências, conhecendo o ser humano, que a gente consegue, eh entender como ele se comporta e o que fazer para melhorar esse comportamento. E eu, venho trabalhando com o eneagrama, que é uma forma de ajuda, uma forma que eu venho sentindo fortemente, que tem me ajudado a me conhecer melhor, a me conhecer melhor e me dando ferramentas, de como proceder para ter uma vida melhor ainda, né, saber o caminho a se seguir, porque às vezes a gente fica perdido, a gente fica: "Ah, eu sou assim", mas às vezes fica sofrendo: "Ah, eu sou assim e pronto, esse é meu jeito de ser", não. Esse é teu jeito de ser, mas você pode sair desse buraco e seguir tua vida em plenitude. Isso é o que o Deus quer pra gente. E Deus não quer que a gente só peça, mas sim a gente haja, a gente faça, a gente executa, a gente tem que fazer o nosso papel. Não adianta a gente só pedir, 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 pedir. Não, a gente também tem que fazer a nossa parte. A nossa parte, ela é trabalhosa, não é fácil. Mas a gente precisa fazer para a gente ter uma vida, em plenitude, em harmonia, passar confiança para os nossos filhos, passar segurança, tranquilidade, é cuidando da gente. O eneagrama eu venho utilizando ele para compreender alguns dos meus comportamentos também dos meus filhos. Eu tô com 2 crianças, uma de 6 anos e outra de 13 anos. O Lucas já está na fase de pré-adolescência, uma adolescência, então eu tô tentando, entender também alguns comportamentos, porque tem a questão hormonal que afeta, influencia, a gente sabe que sim, né, mas o mais importante é a gente saber o que fazer com isso. Então assim, Santa Teresa de Ávila, que é a qual o Domingos Cunha traz no seu livro, ela salienta: "A melhor forma de chegar ao conhecimento de Deus é através do conhecimento de si". Então, a partir do momento que eu me conheço, eu chego a Deus. Deus está comigo, Deus está dentro de mim. E Ele está me mostrando como eu sou, está tudo bem. Eu sou do jeito que sou. E Ele também me orienta o que que eu devo fazer para mudar aquelas coisas que me prejudicam, aquelas coisas que me fazem mal e seguir minha vida em plenitude. Então, o Eneagrama é uma chave para entrarmos em nós. Onde só você pode abrir a porta e entrar. Domingos Cunha traz essa citação. Eh, o eneagrama, ele nos ajuda a nos entender melhor, mas ele dá: "Ó, você é assim", mas é a gente que tem que caminhar no nosso caminho, seguir o nosso caminho, eh, e criar a nossa realidade. E o eneagrama nos auxilia nesse processo. Então, por isso que esse estudo, esse conhecimento me chama tanto atenção, me agradou tanto, eu venho estudando tanto isso. Eu sou da ciência, né, eu sou professora universitária, sou pesquisadora, então, eu vejo a importância que você e o cuidado que a gente tem com o que a gente fala, o que a gente, traz, o que a gente escreve, o que a gente traz para nossa vida. Né, o respeito que a gente tem com a gente mesmo e com o próximo. E o eneagrama me conquistou de um jeito que é uma coisa que eu às vezes não sei nem explicar o meu sentimento, porque é um mapa sagrado. Ele é um mapa sagrado que ele foi descoberto, ele não foi inventado. E ele foi descoberto há mais de 300 anos antes de Cristo.
Ele foi usado para muitas e muitas, fenômenos da natureza, né, o estudo da do sistema lunar, a parte da filosofia, leis matemáticas, as fases da Lua, né, física atômica, lei das oitavas da base da escala musical, até muito interessante essa questão da lei musical, da escala musical, que a gente todo mundo já ouviu, né, que é o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né. Então, perceba que quando a gente volta para o outro dó novamente, ele está num ciclo. O segundo dó, ele nunca mais vai ser igual ao primeiro dó. Ele é um exemplo de nós, que nós estamos numa contínua evolução. Então nós nunca mais vamos ser os mesmos que fomos antes. Mas cabe a nós termos a responsabilidade de fazermos a nossa vida se transformar de um jeito maravilhoso. Nós temos essa responsabilidade, esse dever. Então cabe a nós, termos respeito por nós mesmos e seguirmos isso, porque é isso que Deus quer. Então o enegrama ele ajuda nesse processo todo, né, ele ajuda a gente a entender onde nós estamos, o que que aconteceu para a gente estar ali, por que que eu sou assim, de onde que eu, né, até nos ensinamentos do enegrama vem, o Domingos Cunha traz muito, de onde que eu vim, quem eu sou, para onde vou. Então a gente começa a entender melhor o porquê das coisas, por isso que eu quis iniciar aqui também falando um pouco da minha história, porque os meus ancestrais, têm total relação também com quem eu sou hoje, e eu sou muito grata a eles, porque eu sou quem sou, porque eles tiveram um grande, trabalho para chegar até aqui, que não foi fácil. Cada geração que passa, a gente sabe das dificuldades que foram. Nossos bisavós, tataravós, que vieram nós estamos no Brasil, muitos vieram, para fugir de guerra, né, tiveram que recomeçar a sua vida, perdendo entes queridos, se perdendo no meio do caminho, não existia o WhatsApp, né, iam para um lado, iam para o outro e acabava se perdendo. E muito sofrimento, muitas guerras, muita coisa difícil. Então eles passaram por muita coisa difícil, a gente também passa hoje. Mas com o conhecimento que a gente tem, a gente também, consegue saber que caminho seguir para ter uma vida melhor. E ó que interessante, a partir do século quarto que esse ensinamento, ele começou então a ser usado, explicado, para entender o que que acontece dentro do ser humano, dentro de nós. E isso, começou-se então a se observar as pessoas, os seus comportamentos, e só na década de 60 e 70 que esse conhecimento veio com o Naranjo ao Brasil, ao mundo, como uma forma de, compreender melhor o ser humano. Então, esse símbolo, ele explica essas nossas personalidades, por que que nós agimos de diversas formas. Então, eh, esse ensinamento tem me ajudado a entender melhor o ser humano. E eu comecei a observar melhor a minha vida e as pessoas que estão ao meu redor. Alguns comportamentos que eu tenho, alguns comportamentos que as pessoas têm, que os meus filhos têm, eu comecei a entender melhor o porquê de tais e tais coisas. A pessoa ter algum comportamento X, eu comecei a entender, poxa, então esse comportamento deve ser porque essa pessoa passou por alguma coisa XYZ na sua infância, não foi ouvida, essa criança, sofreu muito, não, foi desprotegida, né, se sentiu desprotegida em muitos momentos, foi censurada em outros momentos. Então, a gente começa a entender melhor esses comportamentos, né. Passei a perceber que cada um tem uma personalidade, tem um jeito de agir, e que tá tudo bem, a pessoa é daquele jeito.
Mas o mais interessante é você entender o jeito que é, tanto a pessoa como você, e saber o que que pode ser feito para sair daquele buraco, sair daquela raiva, sair daquele medo, sair daquela angústia, porque o próprio eneagrama, o próprio sistema, ele ajuda a gente a dar ferramentas e mostra os caminhos de crescimento, caminhos que a gente deve seguir para ter uma vida melhor. Eh, as pessoas são do jeito que elas são, porque na verdade elas se fecharam em um quarto, no seu quarto. E esse quarto, ela se fechou por quê? Porque quando ela era criança, ela teve alguma experiência que sentiu-se castigada, censurada, desprotegida, não foi ouvida. E aquilo criou um bloqueio nessa criança. E com esse bloqueio, ela usou-se de mecanismos de defesa como forma de proteção. A gente pode ver nos animais, né? Um cachorro, por exemplo, na rua. Encontra o cachorro na rua e o cachorro pode te avançar, ele vai querer te morder, ele tá querendo se proteger, que ele já deve ter sido agredido, já deve ter batido nele, já deve ter machucado esse cãozinho. E ele vai querer te morder como uma forma de defesa, uma forma de se proteger, para que não façam mais aquilo com ele. E para nós não é diferente. A gente acaba usando mecanismos de defesa como uma forma de proteção. Só que esse mecanismo de defesa nos tranca, nos limita, onde a gente coloca a gente preso num quarto e a gente não consegue mais sair de lá. Ou seja, a nossa personalidade ela é criada nesse momento. Nesse momento que eu fui, eh tive essa experiência de infância que não foi boa, e eu usei esse mecanismo para me proteger. Então a minha personalidade ela é criada nesse momento. E essa personalidade, ela não deixa a gente seguir a nossa vida. Então é muito difícil para a pessoa conseguir sair dali, mas o eneagrama ajuda a gente a sair. E é muito gratificante, é emocionante. Por quê? Porque nesse mecanismo de defesa, a gente tá preso ali, a gente tem medo. Pensa no cachorrinho, ele tá querendo morder porque ele quer se proteger. Ele vai fazer o quê? Ele vai ficar num cantinho, numa calçada, num muro, ele vai achar um cantinho para ele se esconder, porque ele tem medo que as pessoas venham bater nele. E nós acontece a mesma coisa. Só que cada pessoa, teve alguma experiência de infância, cada um teve a sua experiência de infância, que limitou essa pessoa e ela usa esse mecanismo de defesa para se proteger, mas do seu jeito, ninguém é igual. Mas essas pessoas, elas se encaixam dentro desse sistema. O eneagrama ele mostra, que essas personalidades estão todas ali. Então, entrando agora no adolescente, não é só fase, é personalidade do adolescente. Às vezes a gente fala: "Ai, nossa, minha criança está passando por cada fase". É claro que eu não vou dizer que não tem mudanças, claro que sim, tem mudança hormonal, ela está crescendo, tem dente nascendo, tem isso, adolescente tem a parte hormonal, afeta, tudo afeta, né. Às vezes não dormiu bem, não comeu bem, está passando por alguma coisa na escola, se aconteceu alguma coisa em casa. É, mas o mais interessante é, isso tudo acontece com todo mundo, não vamos dizer que não, mas que acontece sim. O mais interessante é a gente conhecer essa personalidade, porque daí a gente sabe, tem ferramentas que auxiliam nesse processo de crescimento, tá? Você está sofrendo tal e tal coisa, a melhor forma, então, como um exemplo, o meu filho não está conversando com algum amigo na escola por N motivo. Eu estou me sentindo muito mal por isso, por aquilo. Aqui no eneagrama, a gente consegue dar direcionamentos para essa criança, por exemplo, eh,
do que fazer numa situação como essa, dependendo muito da sua personalidade. E depende muito da personalidade de cada criança. Pode ser que essa criança, quando na infância dela, ela não foi ouvida. Então ela tem uma dificuldade tremenda de conflito. Então, eu quero evitar conflito por pelo máximo que eu puder. Então eu prefiro ficar quieto, não falar com meu amigo, vamos dizer que ele discutiu, o amigo veio e falou alguma coisa: "Ah, você", tô dando só um exemplo aqui. "Ah, você, não me ajudou a fazer tal tarefa, pô, agora eu não sou mais teu amigo". Poxa, a criança na dependendo da idade ali, poxa, dependendo da personalidade dela, pô, ela vai aquilo acaba com o mundo dela. Pô, aquele meu grande amigo simplesmente não quer mais ser meu amigo, porque eu acabei não ajudando na tarefa, mas não foi minha culpa. Só que eu não tive coragem de falar isso pra ele. "Ah, porque aconteceu isso, aconteceu um imprevisto aqui", aí ele tenta justificar pra ele mesmo que ele não conseguiu falar para o amigo. Mas ele tá evitando conflito com o amigo, mas ele tá com um emaranhado de conflito dentro dele. Então, eh, aqui ele conseguindo identificar isso, ele sabe o que fazer com isso. Tá, então se eu não conseguir falar isso na hora para o meu amigo, né, eu fui evitar esse conflito com ele. Ok, eu vou então pegar aqui meu lápis, meu papel, meu caderninho aqui, e vou colocar tudo no papel, as coisas que eu tô sentindo, e eu vou marcar um horário para conversar com ele e explicar essa situação. Não é nem um pouco fácil para ele fazer isso não, mas ele sabe que ele sabe sobre o enneagrama, ele sabe que se ele fizer isso, isso vai ajudar muito no crescimento dele, na evolução dele, ele vai sair daquele quarto que tá segurando ele. Então ele vai, escreve, planeja isso, marca um encontro com o amigo, vai lá e conversa e o amigo entende e volta tudo na paz. Agora, se ele não tivesse ido lá conversar com o amigo, ele ia passar às vezes a vida inteira, não ia falar mais comigo, eles iam quebrar a amizade ali, e ele ia sofrer a vida inteira com aquilo. É isso que a gente faz. A gente não sabe como agir em algumas situações. Mas a partir do momento que você conhece as ferramentas aqui e sabe o que fazer com elas, pode ser simples isso que eu falei, tá? Ah, não, é só escrever ali, vai lá falar com o amigo. Mas dependendo do tipo de criança, o tipo de personalidade, não é fácil, não. Por isso que eu falo, existem alguns tipos de personalidade, elas são diferentes. O que pode ser fácil para uma criança não é fácil para outra. Ó, tem uma personalidade que, se o amigo falasse isso, ah, eu não vou ser mais teu amigo, por causa que. Daí o que, que a criança ia falar? Tá bom, beleza. Se você não quer ser meu amigo, eu também não quero ser teu amigo. Entendeu? É, por isso que é importante a gente conhecer as personalidades, a nossa personalidade, e saber que existem personalidades diferentes e que essas outras personalidades, eu saber lidar com elas, que dependendo da personalidade, se você escutar uma coisa dessa, tá, então eu não quero mais ser teu amigo, daí a outra pessoa ia ficar chateada. Entende que é a questão de autoconhecimento? A gente saber que como que eu sou e como que o meu amigo pode ser, assim, e saber como lidar com ele. Então essa questão do adolescente não é fase, é personalidade, é isso que eu tô querendo dizer. Ele pode estar passando por questão hormonal, pode estar passando por problema em casa, não dormiu direito, ele não comeu direito. Não é só o mais importante é ele se conhecer. A partir do momento que ele se conhece, ele sabe como ele age, ele vai sair dessa, ele não vai meu Deus gente, eu fico tão é tão preocupante a quantidade de crianças com depressão, sofrendo ansiedade, problemas de não querer sair de casa, ficar só dentro de casa, não querer socializar, dificuldade de socializar. Então eu vejo, assim, que a gente tem um mapa sagrado, o enegrama é um mapa sagrado, que nos ajuda, nos orienta, nos guia, e é sagrado gente, é algo
é um mapa milenar, é um estudo, que vem do Egito, de Alexandria, de antes 300 anos antes de Cristo. Eh, Tudo tem ligação, o porquê das coisas, entende? Quando eu fui fazer a minha formação, eu sou facilitadora de eneagrama, né. Muitos momentos eu ficava assim: "Caramba, é isso mesmo. Nossa, é um quebra-cabeça onde as peças se encaixam, e se encaixam demais, isso faz muito sentido". Eu sou da ciência, eu sou professora, e eu vejo a importância que eh, esse conhecimento. A gente sabe que eles são de fontes seguras, eles vêm sendo esse conhecimento vem sendo trabalhado mundialmente e eh, vem mudando a vida de tanta gente, e a gente precisa levar isso mais adiante. Isso aqui é muito é muito, difícil de explicar até, é muito, eh, revelador, é muito transforma vidas, transforma vidas. Até me perdi um pouco aqui, mas com isso, a gente tá falando do adolescente, da nossa criança, né, a responsabilidade que nós temos aqui perante a educação dos nossos filhos. Com isso, com esse conhecimento, a gente começa a entender melhor as angústias dos nossos filhos. O que que afeta eles nessa fase, né. Às vezes que eles não sabem lidar com tal e tal situação, né. Isso ajuda e diminui o conflito que a gente tem com eles, né, que às vezes quando tá entrando na adolescência há uma certa, distância, começa a ter um distanciamento entre os pais e as crianças. Mas quando a gente entende eles, gente, eles voltam a ser crianças pequenas, eles deitam no nosso colo, eles querem, que a gente conte história, eles querem brincar com a gente, como era quando eles eram pequenos. Então, diminui essa desconexão, que foi começando a se criar nesse momento, que é o momento que eles estão mudando muito, não estão entendendo muita coisa, é uma forma de aproximar nós deles. E o enegrama acaba ajudando como uma ferramenta pra nesse processo, né. Então, é uma coisa que me move muito, eu sendo mãe, a gente começar, eh, a como que eu posso ajudá-los? Mas uma coisa que eu vou falar para você, a gente consegue ajudá-lo a partir do momento que a gente se ajuda em primeiro lugar, a gente precisa cuidar da gente primeiro. Então a gente precisa se conhecer primeiro, a gente precisa estar bem, a gente precisa começar a entender, quais são os nossos caminhos de crescimento, como que eu tô hoje, quais são as minhas dores de infância, o que que eu uso como mecanismo de defesa para me proteger. E como que eu posso, sair desse buraco, desse quarto fechado, em busca de uma vida plena. Com isso, sabendo disso, eu começo a entender também as pessoas que estão ao meu redor e ajudar elas. A gente só consegue ajudar a partir do momento que a gente tá bem. Então, eu sempre falo da máscara do avião. Primeiro coloca a máscara em você para depois colocar na outra pessoa que tá ao seu lado, para ajudar essa pessoa. A gente não consegue ajudar se a gente não tá bem. Então, o convite é você buscar esse autoconhecimento para você também. E esse é o processo que eu tô fazendo, e eu fiz essa facilitação, né, essa formação para ser facilitadora, justamente para poder ampliar, esse conhecimento, ajudar também as outras pessoas, porque isso moveu muito a minha vida. Como eu falei no início, a gente foi para Portugal, a gente teve que sair daqui do nossa zona de conforto, porque você tem uma zona de conforto, vamos dizer, todo mundo tem. "Ah, no dia eu faço isso, depois eu faço aquilo", né.
E sair da zona de conforto é muito difícil. Como eu falei, a gente teve muita coragem de ir pra lá, era o meu sonho, e esse sonho, é, claro, como eu falei, foi muito desafiador, né? Porque a gente teve que colocar as crianças na escola, teve questão financeira, a gente não tinha carro, a cultura é totalmente diferente, é, as- é diferente, né? Você sai do teu estilo de vida para um outro estilo de vida que é diferente do teu, mesmo que lá a gente falava a língua portuguesa, mas eu tive que enfrentar diversos momentos em língua inglesa também, na força, assim, na pressão, na coragem, e que não tinha como fugir daquilo. Então, a gente sai da zona de conforto. Ah, eu tenho que ir até tal lugar, tenho que pegar um metrô, mais um comboio, mais um trem, mais não sei o quê. E tem que ir. Ah, você vai na outro lugar, eles falam só. Fui pra Hungria, tive que apresentar um trabalho, não sabia, me perdi lá, né? Ainda bem que hoje em dia, com a internet, a gente se vira, né? Mas são desafios que você sai da tua zona de conforto e você encarar isso ajuda muito o nosso crescimento. Então, o que eu falo pra ti é você buscar o autoconhecimento é uma forma, você vai sair da zona de conforto. Mas eu posso te dar certeza que você vai sair da zona de conforto, pode ser um pouquinho dolorido em alguns momentos, mas isso aí vai ser sensacional para tua vida, porque vai transformar a tua vida. Você vai relembrar quem você é, porque a gente esquece de quem a gente é. A gente vira no piloto automático, a gente leva a nossa vida no piloto automático, a gente esquece. E com autoconhecimento a gente lembra. E é sensacional. E nossa família sente. Os nossos filhos sentem. Eu me emociono porque por isso que eu tô falando sobre isso aqui e eu sinto que eu tenho que falar mais. Porque eu experienciei esse trabalho comigo mesmo, com a minha família. Então não é um trabalho teórico, é um trabalho prático, né? Tem o teórico de todo o conhecimento que eu adquiri sobre isso. E prático, que eu vivi isso na minha vida e vivo, né? Porque o nosso processo não para nunca. 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 E a gente tem que estar ciente disso, gente. Não vamos se entregar. Não vamos se entregar para remédios, não vamos se entregar para ansiedade, para depressão, que tudo isso vira doença. E doença leva a nossa vida embora. A nossa vida é única. Nós vivemos pouco tempo. Eu tenho 43 anos. Eu fico pensando, gente, ontem eu tinha a idade do Lucas, que eu lembro de tudo, aquele sonho da vida que eu ia ser quando crescer, que eu vou fazer de profissão, e hoje eu olho para trás e vejo, caraca, como passou rápido isso? Então, eu te convido a você viver a tua vida em plenitude. Ter uma vida plena. Para ter uma vida plena é viver na nossa essência, viver quem nós somos. Para viver sendo quem nós somos, é só com autoconhecimento. E olha que a gente está no ano de 2026, um ano de transformação, de muita transformação. E cabe a cada um se entregar para isso e confiar no processo. Confia em Deus. A partir do momento que a gente está buscando autoconhecimento para a gente, Deus está do nosso lado. E eu me emociono com isso. E eu te pergunto, se você quiser colocar algum comentário aqui, me conta um pouquinho de alguma experiência tua com os teus filhos, ou experiência tua mesmo de vida, alguma dificuldade que você enfrenta, já enfrentou. E eu tô aqui para te ajudar, a gente responder, a gente conversar, a gente ter um bate-papo, trocar experiências, que eu acho que na vida a gente vive em sociedade, vive com mais pessoas por causa disso. Senão a gente viveria sozinho. A gente tá aqui para crescer junto. Então, se você quiser colocar algum comentário, coloca aí que
que eu quero responder, quero trazer essa conversa, esse bate-papo pra gente aprender e crescer junto, né. E assim, ó, gente, a gente tá, quem estiver assistindo no YouTube, também se inscreve aí no canal, o canal tá começando, tá começando a crescer, né, a gente fala de tijolinho em tijolinho, vai crescendo, né, então a gente quer levar esse conhecimento tão importante aí para as pessoas. Se você acompanha no Spotify também, me segue, né, para você acompanhar esses episódios. Esses episódios, então, são episódios semanais, tá? E a gente vai continuar nesse processo, nessa caminhada. E é um propósito meu, né? Um propósito que eu trago aí. E iniciei o ano aí com esse propósito, de trazer esse conhecimento e cada vez mais a gente ter essa troca, né? De experiências aí. Então, eu agradeço muito o tempo de você aqui comigo, no nosso podcast O Meu Caminho. E ó, eu tô aqui para ajudar você também no teu caminho, né? Então vamos seguir juntos aí nossos caminhos de repente se cruzam aí e a gente vai crescer junto, né? Vamos crescer junto aí, que a gente tem muito a aprender, muito a aprender. Um grande beijo e te vejo no próximo podcast. Um abraço, gente. Até. Beijo.